Hoje o negócio tá louco. Hoje De novo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tamo bem na fita. Louca Verdade, estamos aqui mais uma vez para glorificar a Deus e vamos nessa. Brunão tem um recado para nós aqui logo no começo. Deixa eu só dar um recado dos nossos patrocinadores, né? Encoban. Cara, se você estiver precisando de construção de básica, de sanidade básica, entre em contato com a gente. Ele está patrocinando esse vídeo e é um parceiro nosso para ajudar a gente aqui. Então, se precisar, entre em contato com a gente. E hoje, Dieguinho, quem tá com nós? Hoje, convidados, nossa, mega especial, super importante. Vou falar por mim, que ele não lembra de mim, mas eu lembro dele de uns 10 anos atrás, tá? Foi lá na igreja. Como que ele vai lembrar, irmão? Exatamente. Eu tinha cabelo. Aí não dá pra lembrar mesmo. Aí esquece. Eu tinha cabelo. E ele foi na igreja que eu congregava, foi maravilhoso. Hoje recebemos aqui no nosso querido podcast, Pastor Davis Oliveira. E aí, que história é essa? Que igreja era essa? Já é o primeiro assunto. Já é o primeiro assunto. Não, o pastor era mais magro ainda. Meu Deus. Quem assiste aqueles vídeos de 9 anos atrás no YouTube, nem reconhece o Davis. Não, velho. Mudou um pouco a barba e o cabelo, só isso, só. E foi só com Não, tá fazendo academia agora. Era mais preto. E aí, gente, tudo bem? Isso aí. Tudo bem, graças a Deus. Tá Mano, aqui, pra quem não é desse mundo, dessa terra, quem que é o Pastor Davis? Cara, eu sou um cara comum. Graças a Deus. Sou um cara comum, casado com a Dani há 20 anos. 20 anos a gente completou agora, em julho. Tenho 2 filhos, nós temos o Lucas e a Lara. O Lucas fez 19, a Lara fez 14. E hoje minha principal ocupação é pastorear uma igreja aqui na cidade de Santo André, pertinho aqui no ABC. E a gente tem visto tempos aí incríveis sobre isso. E é isso, a vida é essa, pastorear e pastorear. A gente vai fazer a Santa Trindade, né? Falta só o Diego Menem, né? Bençoeiro, Davis, falta o Menem para os caras que estão crescendo no ABC. É isso aí. Parceiros. É isso aí. Pastor, perguntar já de começo assim, pastor... Mas eu quero saber qual que é a igreja, você não falou. Não, então, eu fui do ministério... Pode na falar? época, pode Você falar. quer falar dessa igreja? Pode falar. Não, brincadeira, era bem. Eu fui por 14 anos do Ministério Semeadores da Esperança em Santo André. Faz tempo, você não vai lembrar, foi uma vez só. Mas Semeadores da Esperança, eu falei Santo André não, em São Paulo, perto ali da Avenida Sapopemba. E aí, na época, Além do Véu, o grupo de louvor, foi lá, e aí o pastor pregou naquele dia também. Nossa, mas foi... Você já era do louvor? Eu já era do louvor. Nossa, não, mas eu passei vergonha. Não, o pessoal... Não, eles, assim, pode contar como funcionava? Claro! Se a gente fez coisa errada, pode falar. Não, foi 10 anos atrás, né? Dá pra crescer e evoluir por aí. Você perdoou, né? A gente... tinha o genro do pastor... Vixe, o genro do pastor conseguiu contato de alguém da Além do Véu e conseguiu chamar vocês pra ir lá, na igreja. Ele falou, mano, vamos trazer o grupo da Além do Véu. Eu falei,
Nossa, que da hora, mano. Vai ser muito louco. Mas, mano, nossa, a gente trabalhava com a mesa Vatisson de 14 canais. Nossa, mano. As caixas Cheio de medusa. Nossa! E tipo, o que a gente tirava de som era quase um milagre. Mas aí, quando a gente chamou o Grupo da Além do Véu, o Grupo da Além do Véu já traz um certo profissionalismo. E aí a mesa de som digital, A gente o levou retorno, levaram. Ah, E aí, só não levaram acho que bateria. Foi uma coisa assim. O retorno e tal. Então, a qualidade de som... Entendi agora porque vocês passaram vergonha. Nossa, quando você... entendi. Aí eu olhei e falei assim, ô Jesus, isso era bom o tempo todo. Mas nossa, também foi transformador, porque a gente não tinha acesso a esse tipo de coisa, mano. A gente não tinha Legal. acesso a... A gente não tinha ideia que existia uma mesa digital que se controlava por tablet. Não tinha ideia. Aí como a gente começou a se ligar, poxa, vamos colocar uma mesa digital? Não sei se vai dar. Vamos colocar um retorno dá. Retorno a gente consegue arranjar uma forma de colocar aqui no ouvido. Beleza, vamos colocar. Vamos melhorar nosso sistema? Vamos melhorar nosso sistema. Sabe quando você... evoluíram a sua igreja. Exato, mas que na época a gente era detestável. Patinho de borracha. Nossa. Da hora. Legal. Mano, vocês viajaram o Brasil inteiro, né? Vocês pegaram igrejinha zoada. Zoada que eu digo assim, de infraestrutura, né? Não zoada. Presente. Então, Não tem igreja que é pior, mano. Tem. a banda começou em 2007. A gente começa a gravar em 2007 o primeiro CD. O Além do Véu, que é um capinha preta, que tem uma marquinha na frente. Não sei se alguém já viu isso aí. Se alguém tem, desculpa. Algum dinossauro. É o primeiro, né? Desculpa. Se tiver, manda a foto aí pra gente que a gente reposta. Aí em 2009 gravou Nasci Pra Vencer, que é o CD que ficou mais conhecido, eu acho. Que tinha Nasci Pra Vencer, Terra Fértil. Que aí estourou, né? Foi aí que Fértil aconteceu. estourou. E aí começou em 2010, a gente foi pra Sony, aí continuou. Enfim, e rodava bastante, cara. A gente chegou a fazer 24 agendas no mês. Nossa. Na época, assim, do auge. Mas Você já tirava... tinha o Lucas? Já, Já. 2007, o Lucas Já, nasceu em né? 2005. Já, pode O Lucas crer. tinha 2 anos quando começou a banda. Caraca, mano. Eu peguei, assim, uma fase ali, até os 5, 6 anos de idade dele, eu vi pouco. Que eu viajava bastante. Trabalhando, né, na empresa, né? Pode Nunca crer, deixei, você nunca trabalhava deixei de também, trabalhar né? na empresa e o ministério junto, igreja, família, tudo junto. Mas pegava muita igrejinha, igrejinha que eu falo de tamanho, né, de estrutura, muito, a gente fez muito, assim, mas muito. A gente não foi um Ainda ministério mais se que... você começar desse pro interior lá, é só essas igrejas pequenininhas. E a gente não foi um ministério que foi pro lado do show, evento, a gente foi um ministério que foi pra igreja mesmo. Entendi. Então a gente conheceu todas as igrejas, assim. Você imaginar de São Paulo... Quando você vai Estado numa de São igreja Paulo. mega, né? Que você fala assim, putz, legal, tal, não precisa... Foi em todas, né? Tipo aquela igreja, tipo, putz... A gente foi todo tamanho, cara. Todo tamanho, todo tipo, toda expressão, assim. e tem alguma história Presbiteriano, dessa época batista, que- metodista, assembleia, Nossa. tudo. Tem Tudo, algum tudo, perrengue que tudo, vocês passaram, tudo. mano? Há vários. Vários. Tem como contar algum? Melhor história. Cara, teve uma vez que não pagaram a gente chegou no evento pra tocar. Mas vocês chegaram a tocar ou não? Tocamos, cara. Não tinham pago a gente. E a pessoa, não, vou pagar na hora, vou pagar. A gente sempre recebia antes pra não ter essa dor de cabeça, escritório que cuidava, pra gente não lidar com dinheiro, né? Não era muito, a gente era um valor irrisório ali de oferta. Pagar é viagem. Pagar a estrutura da galera, pagar os Almoço, jantar. músicos, Tem muita gente que vê isso com maus olhos, mas eu não consigo ver isso com maus olhos. Porque precisa se movimentar de um lugar para o outro, né? Poxa, tava saindo de São Bernardo do Campo na época, certo? Uhum. Sai de São Bernardo, vou sair de São Bernardo, vou para Paulínia. Aleatório, tá? Cidade aleatória. Já Vou pra fomos. Paulínia. Vai pra Paulínia. Eu espero que não seja essa cidade. Vou pra Paulínia. Poxa, tem um transporte de um grupo inteiro de pessoas de um equipamento que pesa, então custa. E assim, eu tô sendo convidado pra ir pra aquele lugar. Outra, você vai movimentar a igreja, né? Exato. Não, e no início a gente era muito neófito, né? Muito... palavra bíblica pra neófito. Vai assim. Porque não sabe pesquisa. Era uma galera, era muita gente. Então tinha 5 vocais na banda. Ah, você levava o back todo, mano. Era eu, meu irmão, minha cunhada, o cunhado do meu irmão e o marido dela. Então eram 5 vocais, mas ninguém viajava com 5 vocais, né? Todo mundo, bateria, baixo, teclado, guitarra, até violão tinha na época. Tinha 5 músicos, mais 5 vocais.
2 técnicos, mais o produtor. Nossa. Era uma galera, tipo assim, depois a gente foi reduzindo cada vez mais, entendendo que a estrada tinha que ser mais resumida. Enfim, teve esse episódio que eu lembro que a gente chegou para receber lá, o produtor foi receber, a mulher não pagou. Até hoje não pagou. Beleza. Isso faz uns tantos anos aí. Mas mesmo assim a gente tocou, falou, cara, a galera tá aqui. Não tem por respeito culpa, né? à galera. Não tem culpa, né, mano? A gente vai tocar e vai embora. E outro já tá na certo. estrada. Eu não, tava lá chegou, na agenda. Teve essa situação, teve situação de perder voo para Belém, por exemplo, que foi muito chato. A companhia cancelar o voo de cima da hora. Tudo no aeroporto, anunciado o evento, era um evento grande de prefeitura. Putz, mano. Aí imagina, não dá pra resolver, né? Porque se a companhia cancela Não, o pior assim, que tem gente que não entende, né? Fala que é estrela. Cancelou exatamente. o voo, era Belém, mano. Não tem 2 voos. Não tem 2 voos. Cancelou um, já era, só no dia seguinte. Só se você quisesse fazer a loucura de ir pra outro lugar que tivesse um voo pra A Belém. gente tentou até, não conseguiu na época. Eu lembro que o pastor queria até fretar um avião, porque é tão difícil chegar àquela cidade, assim, de... Nossa. Cara. É loucura. A gente foi tocar depois em Belém uma vez, essa aí foi perreio. Cara, a gente gastou acho que 20 e poucas horas pra chegar de voo. Assim, de pingando, né? Pra chegar na cidade. A Redenção do Pará, a cidade. Meu Deus. Mano, eu não sabia nem que existia. Com todo respeito à Redenção longe, do Pará aí, longe. né? Não, e ainda vai, né? Assim, pinga-pinga, né? Pra tocar no mesmo dia. Tipo assim, chegou no dia de tocar? Esse dia acho que não. A gente chegou e foi tocar no dia seguinte. Graças a Deus. Imagina, eu vou chegar no dia que vou Mesmo tocar. Você passa um dia inteiro viajando pra tocar no dia seguinte, você tá cansado pra caramba. Não, nessa loucura de agenda, os perreios era também muita agenda, às vezes no final de semana. Chegava a fazer 5, 6 agendas no final de semana. De sexta, sábado, domingo. Então, 2, 3 por dia, às vezes. Nossa. De manhã num lugar no acampamento, à tarde no outro acampamento, à noite numa igreja. Mano, e no começo, vamos lá, vamos voltar lá pra 2007. Vocês eram praticamente o grupo de louvor da igreja. Sim, é isso aí. E Qual que é a história, né? O Além do Véu? É isso que eu queria falar, mano. O início de tudo era assim. Eu estava na igreja com meu pai desde sempre. Sim. Essa igreja era outro nome, não era Além do Véu na época. Chamava Maravilhas da Bíblia a igreja. E meu pai assumiu essa igreja há uns 20 e tantos anos atrás. E eu tocando o Ministério de Louvor da igreja. Minha irmã, que tocava a princípio, com 15 anos de idade eu tinha, ela foi morar fora e eu assumi. Com 15 anos eu assumi o 15 Ministério anos. de Louvor. Que bom. E fui até Divertido. moleque, né? Pega aí, filhão. Olha. Aí foi. Beleza, chegou um tempo que a gente tava com músicas já pra gravar. E uma das músicas era Além do Véu, por isso que daí que veio o nome. Foi de uma música que a gente fez. Meu irmão voltou pra nossa igreja local. Ele ficou acho que 12 anos fora da igreja, em outra igreja, outra denominação. Quando ele volta, ele começa outra banda dentro da nossa igreja. Ele falou, cara, levanta uma galera aí pra gente tocar, porque eu tava já anos Porque faz sozinho. uma escala, né? Tava anos uma banda só, e tocando todos os cultos. E aí levantou e começou a trabalhar em paralelo. Chamava Ministério Restauração, acho que é o nome que ele deu pra essa banda dele. E o meu é o local da igreja. E a gente, um determinado momento, a gente juntou as ideias, e aí que nasceu Além do Véu. Ele tinha, acho que umas 3 músicas, eu tinha umas 7, eu acho, a gente juntou. E aí lançou assim, mas sem pretensão, era pelo Ministério da igreja. Vocês foram gravar com os caras da banda ou vocês contrataram os profissionais? Cara, o primeiro CD a gente contratou um produtor, Cláudio Rocha, que era um baixista, fera, produtor. Foi tudo mais simples, né? Não tinha grana, não tinha conhecimento. Mano, a gente tocou no louvor e, mano, não é porque o cara toca no louvor que ele vai saber fazer estúdio, mano. Então, que é clique, é VS, puta. Eu não lembro exatamente, cara, boa pergunta, quem que gravou o primeiro CD, mas eu acho que não foi totalmente da banda, não. Um ou outro elemento, pessoa ali conseguia gravar, uma galera teve que pegar mesmo pra gravar de estúdio. Entendi. Mas a galera não tocava. Teve que fazer um catadão da galera da igreja, ó, quem tem condição, quem não tem, quem consegue ir pra estrada, quem não consegue. É um processo. Também, né? Isso. Nossa, Nossa, não vai poder viajar é um processo, né? Eu fico pensando hoje, se a Ju, eu só falo, Ju, vou fazer, vou viajar com a igreja. Ela fala, vai viajar. Vai. A galera acha que é muito glamour, né, cara, a estrada. Sim. E assim, eu perrei é maior que o glamour, só digo. E é bem pesado a É um estrada. perrengue necessário, né? É. Não. Depois que estourou. Aliás, como estourou, mano? Eu sei que foi. Cara, e no foi CD. a música que colocou a gente no mapa foi Nasci Pra Vencer. Sim, mas vocês. Eu toquei muito qual Além foi do o Véu, boom, diga-se mano? de Vocês passagem. colocaram no YouTube, porque o YouTube tava começando. Não, sabe? no YouTube não. YouTube Não, depois. CD e rádio, mano. Eu lembro- começa em 2010, inclusive. A Eu virar acho que é começou por em aí. 2010. É. Ó, pra você ter uma ideia, eu tocava Além do Véu, a música, na igreja. Eu tocava na igreja, depois, Nasci Pra Vencer, a gente não chegou a tocar porque teve um bagulho aí na igreja. E aí, Tem uns pastores que proíbem teve algumas uns músicas. negócios aí que deu errado. O Terra Fértil a galera proibia, mano, Aí, tocar. ó, tá vendo? Sabe por qual da letra?
que tem um trecho que fala, colher o que há de bom em tua palavra, né? Ela fala, né? Aí eu recebi um monte de mensagem, como assim? Quer dizer, tem coisa ruim na palavra de Deus? Ué? Eu falei, colhe o diabo, tá na Bíblia. As perguntas... Nossa. Não, e é sério, tinha pastor que mudava a letra, obrigava o ministério a mudar a letra pra tocar na Nossa, igreja. Eu vi um comentário... Não deixava tocar essa música. Do Brunão, do Morada, eu vi um comentário e falou assim, eu até prefiro que troque a letra, mas cante, porque existe uma verdade ali porque ele naquela fala letra. você, né? Ele fala muito você. É. E tanto que tem música que eu trocava você, dava um jeito do verbo virar o tu. Pra não ser você, né? Do pronome virar o tu e tirar o Mas você. é umas bobeiras, né, mano? É, mas tem Vou te muita falar, religiosidade, mano? né? Então, você perguntou mesmo como é que aconteceu? Foi rádio, cara. Na época era rádio. Fazia muito show de rádio, muito evento de nossa rádio, da HIT, da Rádio Vida na época, né? Que era bombada a Rádio Vida. É. Bombada. Agora mudou, né? Era Mudou mais. 96,5. Nossa, faz tempo. Fazia muito evento com os caras. A gente viajava para cidades, chegava na cidade para fazer uma igreja, um evento. Ia para as rádios da cidade, fazer rádio. Muita rádio. A gente fez assim nesses Nossa, 10 anos. realmente o pessoal não consegue ver a... Hoje é mais fácil a divulgação no sentido que é tudo online, né? Tudo... Sim, bem se você joga alguma coisa no Instagram, por exemplo, no caso da Além do Véu, do Era tamanho da Facebook igreja, na época. Era Facebook, era Orkut na época. Não, a gente não pegou, acho que Eu Orkut não. conheci a cara no Orkut. Mas o Facebook foi a grande ferramenta de rede social que a gente usava. Era o Facebook. Tudo era Facebook. É verdade, era um boom o Facebook. Foi. Depois, quando o Orkut começou a morrer, que entrou, o Facebook foi um... Tinha que ter o Facebook. Depois entrou, quando a gente estava praticamente parando, assim, que o Instagram hypou. Mano, chegaremos não aí. volta mais? Era um spoiler bom. A gente grava esse ano. Ó, Em outubro a gente vai gravar agora um projeto novo, mas com a galera nova. Top, mano. Galera nova. A gente vai só fazer uma transição. Que né? bênção, mano. Que da hora. depois eu vou perguntar, mas não vou falar pra vocês. Outubro, gente. Em breve vocês vão saber a data. Vamos gravar lá na igreja. Legal, top, velho. Sim, é isso. Provavelmente vou servir, então. Quem sabe eu estarei lá. Quem sabe eu estarei lá como espectador, mas... Bom, beleza. Já deu pra entender duas coisas aqui. A vida de igreja do pastor começa com a vida do pastor. 15 anos de idade, né? Assim, Não, já teve tava na antes, igreja, né? já aí assume o ministério de louvor. Assumiu o ministério com 15 anos, né? Eu nasci no contexto de igreja. Pegado. Meus pais já eram... Meu pai acho que era evangelista quando eu nasci, ou sei lá, diácono, não sei. Eu nasci nesse contexto, meus irmãos todos, né? Nós nascemos na igreja, assim, nesse contexto de igreja. Com 15 anos, minha irmã, ela vai morar fora e eu caio no colo o Ministério de Louvor da igreja, que quem chamava Ministério de Louvor, não sei se chamava na época, o grupo ali. Adoração. Lá no começo não era grupo de louvor. Depois era o E aí ministério. começa aí a trajetória, mas música entrou muito cedo na minha vida, assim. Eu estudo música desde os meus 9, acho, 10 anos. O primeiro professor de música foi o Marcelo Manieri. Nossa. Lembra do Maurício Manieri? Eu ia perguntar, né? tem alguma coisa a ver com o Maurício? É irmão dele, o Marcelo é irmão dele. Eles Irmão. tinham uma escola de música na Rua Paulo Afonso, ali em São Bernardo. E ali conhecemos eles. Comecei a estudar piano com o Marcelo, foi meu primeiro instrumento, foi piano. Você toca o quê, mano? E eu toco nada. Tentei tudo e não toco nada. Eu toquei bateria, flauta, piano, violão, tudo, não toco nada. Toco campainha. Mas Campainha eu toco bem também. comecei a estudar piano com o Marcelo, cara. O Marcelo era um músico absurdo, assim. O cara tocava tudo que você imaginar. Bom pra caramba. E aí começou essa história. Com 8, 9 anos, aí fui transicionando, eu fui pro violão. Meu primo começou a me ensinar violão. Ele tocava bem pra caramba, o Thiago. E aí nunca fui pra escola. Pra estudar violão sempre fui autodidata, assim. Nunca fui pra escola. Mas o piano eu estudei e canto. Aulas de canto eu fiz bastante. Ele não ficou bom, Não. mas eu fiz bastante. Mas tem uns 3, 4 professores, assim. Paulo Rogério, que era da Renascer, não sei se vocês Sim. lembram. Sim. Foi um professor muito legal, assim, bacana. Estudei canto lírico com uma senhora no Ruge ali, eu lembro. 2, 3 escolas de músicas eu passei. Sempre tentando evoluir, crescer e tal. E aí, beleza. Aí com 15 anos, assumi o Ministério de Louvor, aí pulando, né, cortando o tape. Quando foi 2007, começa, vamos dizer, o ministério para fora de música. Tá, não pulo o tape não. Vamos no cronograma. Antes de 2007, como você conheceu a Dani, mano? Cara, Dani, não lembro... 20 Ih, anos. cuidado. Menos 2. Fazer conta. 22. 20 anos eu conheci ela. 19 para 20 anos. A gente se Na conheceu... igreja? Não, cara, foi na Câmara Municipal de São Bernardo.
Que é aleatório, desculpa. Não, mas por quê? Vai entender? Rolou um encontro de bandas, de igrejas, Ah, entendi. na Câmara. Dentro da Câmara. Não sei quem teve essa ideia lá. Um encontro das bandas. Aí na época era a banda da Maravilhas da Bíblia, não existia Além do Véu. A banda que eu cuidava ali, vamos tocar. A banda da igreja dela, que era da Tinha igreja... bastante esses festivais antes, Era né, tipo um mano? festivalzinho, assim. Mas esse nem em casa não era nem festival, porque não tinha... Não tinha premiação. Não tinha isso. Era mais um encontro mesmo, pra fazer uma tarde de adoração. Dentro da Câmara, era isso. Entendi. Mano, olha que genial. É melhor que festival. Já participei de festival, mano. Já viajei pra participar com a igreja. Já tava um pouco antes da Além do Véu acontecer. E aí, nesse encontro de bandas, eu conheci ela. Ela fazia parte da banda da igreja. Da igreja dela, que era Nova Vida em Cristo. Do Baeta ali, uma igreja. Aí chamou a atenção Pastor já Alex. era. Cara, eu tava saindo de um namoro. Eu contei esses dias na igreja. Tem a Tem mensagem aí, procura. E aí eu tava saindo do namoro de 1 ano e pouco, assim, bem... Putz, enfim, aí vi ela, falei, cara, será que é? Aí pedi o telefone dela, não queria dar. Eu falei assim, me dá o telefone da banda, quero levar na igreja. Estrategista, velho. E ela não queria dar o telefone, não, é com ela. Eu falei, não, mas eu quero o seu. Deus tá falando que é o seu. Já usou o argumento. Já, não, Jesus me mandou Carteirada, o né? seu. E assim começou, mas foi difícil. Foi difícil, é maravilhoso. Foi um processo aí de meses, que Estratégia. ela tava no outro relacionamento também. Eu já tinha saído do meu, mas ela tava no dela ainda, tipo assim, querendo sair. Eu praticamente tinha saído, mas naquele momento ali de transição. E olha, e aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Enfim, aí Aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. É legal a estratégia, né? Porque o Soeiro também falou que o pai dele chamou a igreja da Tati pra ir tocar na igreja dele. É verdade, a história. Mas acabou nem tocando, a banda nunca foi. Por causa da Dani, a banda nunca foi. O convite foi feito. Não quer trazer, sei lá, você da sua banda pra tocar na minha igreja, assim, e tal. Meu Deus do céu. Bom, aí sim a gente corta o tape, conheceu. Aí, 2 anos e pouco, a gente namorou, noivou e casou. Foi 2 anos e meio. Caramba, mano. Nossa, a Ju vai me matar. Eu demorei 11 anos pra casar com a Karen. E eu Ju não 10. vai te matar. 2 anos e meio, a gente namorou, noivou e casou. E aí, 1 ano depois, teve o Lucas. Foi muito rápido. Foi 1 ano certinho, o Lucas nasceu. Mano, mas acho que o que Deus tinha pra você fazer, mano, tinha que ser muito rápido. Sua família tinha que acontecer rápido pra você amadurecer rápido. A gente planejava o Lucas para 5 anos de casamento. Acho que todo mundo, né, fala essa conta, né? 5 aninhos e tal. Curte um pouquinho. e tal, A gente queria A gente fez também. pra 3. Foi meio que foi bem inesperado, porque a gente acabou de casar, ficou grávida com 2 meses de casamento. Ela tava grávida. Eu falei, cara, como assim? Tô feliz, mas peraí. É que hoje a gente olha isso, né? Antigamente, obviamente, você não ia entender, mano. Mas hoje a gente olha isso e entende o que Deus fez porque, mano... E acelerou o processo. Hoje tem um Acelerou moleque tá com processo, 19 anos. Porque Deus também tinha pressa pra acontecer as coisas com você, né, mano? Sim. Cara, Deus sempre tem um tempo. Eu digo assim, Deus, ele... eu não gosto de falar que Deus tem pressa, porque dá aquela sensação que tá atrasado, Que dá né? pra mudar alguma coisa. Não, que ele tá atrasado. Só tem pressa quem tá atrasado. Exato, Tipo assim, eu vim pra cá hoje e falei, tô atrasado. Deixa eu acelerar aqui. Então, Deus não é quem tem pressa, mas ele sabe a hora exata de fazer as coisas. Então, ele tinha um momento exato pro Lucas estar onde ele tá hoje, né? Pra ele ter nascido, tá onde ele tá, vivendo o que ele tá vivendo. Show, vamos falar sobre ele. Eu acho que daqui mais 10 anos, né? O Lucas tá com 19, com 29, Deus já sabe o que ele vai ver com 29. Ele já tá preparado para isso. Então, Deus, ele é muito... É perfeito. É perfeito, os planos dele é perfeito. A gente só entende depois. No começo Sim. você fica maluco. Eu queria processar a fábrica de remédio. Nossa. Ela tá tomando Ela remédio. tava tomando, Eu né? falei, mano, como é que eu vou cuidar de um filho agora? Eu tô pagando apartamento, aquela coisa de recém-casado. E Deus falou com a gente, falou, eu que adormeci ela pra ela esquecer o remédio. Ele falou assim, é um menino que tá aí dentro. Deus levantou um profeta pra falar toda a vida do Lucas. Ele vai ser assim, 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 assim. Com 3 meses de gravidez. É bom que tira o medo, mas é bom que dá um medo. Mas encorajou demais a gente. Deus sempre falou muito claro com a gente, assim, esses passos que são muito importantes da vida, ele sempre deixou muito claro. A gente sempre tentou ser muito sensível à voz de Deus em tudo que a gente está vivendo. Eu acho que esse é o grande sucesso. Isso Sucesso. é essencial. E a igreja muda o nome por conta do Ministério de Louvor. 2007 Do hype, nasceu né? a banda, aí 2008... Meu pai troca o nome da igreja.
para uma questão de identidade, eu acredito, né? Cara, tinha uma parada bem espiritual, olha que interessante. Não pode parecer que foi um lance de aproveitar... Identidade e tal. Não, mas assim, Deus já falava com meu pai há uns 3 anos, 4 anos, sobre trocar o nome da igreja. E meu pai não entendia. Levantar um profeta, mano, essa igreja aqui sem trocar o nome. Ele, como assim? É diferente, né? Porque as histórias que a gente escutava antes, quando aconteceu lá na outra igreja, não levantou gente falando assim, ó, tem que trocar o nome. Falava assim, vai fechar e vai nascer outra. Agora, quando fala vai trocar o nome... Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Porque é uma coisa específica. Eu nunca ouvi falar de um pastor que Deus falou que tem que trocar o nome. Deus falava com ele sobre trocar o nome. Quando veio Além do Véu, Deus deu um start nele, cara, esse é o nome que você vai pôr. Só que assim, por que trocar o nome? Porque essa igreja Maravilhas da Bíblia, ela veio de uma divisão lá atrás da Maravilhas de Jesus. Meu pai nem era da igreja, nessa divisão. Só que a igreja carregava uma parada, mano, um peso esquisito. Tipo assim, ela não ia. Tanto que meu pai assume a igreja, era uma igreja muito pequenininha. Né, ela tinha, sei lá, 50 pessoas a igreja, quando meu pai assumiu. E não ia para lugar nenhum, tipo, tinha uma parada. A gente fazia, melhorou, estruturou, foi melhorando. Mas ainda não ia. Sabe que quando você trabalha e sente que o negócio não vai, tá amarrado? Uhum. Trocou o nome, fez assim, ó, Foi. Parece que a nuvem preta saiu de cima. Foi impressionante, cara. Tinha uma parada espiritual. Não era marketing, não era... Tinha alguma denominação na Maravilhas da Bíblia ou não? Era tipo cara, assembleia, era sei lá o quê? Não, ela era independente, mas era parecida com uma assembleia misturada com o Brasil para Cristo ali. Aquele modelo de igreja mais antigo, assim. Ela era na Lions, onde passou a Lions. Sim. Ela era ali onde passou. Então, era uma sede grande ali, era uma igreja só. Quando foi passar a avenida, desapropriou o governo e falou assim, ó, escolhe onde você quer o terreno. Que aí foi um dos erros do pastor na minha visão na época. Ao invés de ele levar essa igreja para um local só grande, que já era grande a igreja na época, era uma igreja grande. Meu pai era pastor, era líder jovem nessa época. Caramba. Era grande. Eu nem era nascido. Era assim, tinha acho que uns 2 aninhos. Em vez de ele levar para um lugar grande, ele espalhou essa igreja em 3, 4 lugares, e a maioria em periferia. Escolheu vários e colocou gente para cuidar que não tinha manhã. Não tinha. Você precisa, para fazer esse tipo de expansão forçada, que foi basicamente a expansão forçada. Expansão é um negócio complicado. É complicado. Você precisa de pessoas que estejam bem ligadas à cultura, bem ligados, bons líderes, né, mano? Entendeu? Você falou bastante líder nessa consoeira aqui, e, cara, pra você fazer uma expansão dessa, você tem que ter uns líderes que tenham a visão da igreja. Não adianta você jogar um cara que, mano, você acha que ele vai, mas... E é uma por vez, né? Você não pode querer 3, 4 vezes, não vai, né? Principalmente porque você vai ter que avaliar a primeira, o que está acontecendo na primeira, para se pá não acontecer já na segunda. Você já entender como é que funciona. Isso daqui, aqui, a gente vai fazer desse jeito. Mas como você joga 4 assim, nesse caso, tudo bem, é uma ideia de expansão, mas não é a melhor ideia de expansão que ele poderia ter tido. E aí, aconteceu isso aí, mirrou as igrejas. Meu pai assumiu, tinha essas igrejas ainda pequenas, assim. Aí ele ficou anos tentando mudar a cabeça e eu falava, pai, dá independência pros caras, vamos focar aqui na sede e tal. E aí demorou para ele entender, até que realmente ele entendeu depois de anos. E aí ele liberou os caras e a gente focou na igreja sede, e aí começou a acontecer. Aí depois virou Além do Véu, desvinculou total das outras. Sim, mas na verdade... já nem tinha um vínculo. Já tinha desvinculado, quando se torna Além do Véu, já tinha, acho que uns 5 anos antes, já tinha desvinculado das outras congregações. E aí, quando virou Além do Véu, ela estava já mais organizada, estruturada, e ali começou a romper. Foi quando mudou para Caminho do Mar. Sim. Que é onde está hoje a igreja. E aí, mano, a igreja Além do Véu cresceu pra caramba. Aí cresceu. E como que veio essa ideia de abrir uma Além do Véu Santo André, mano? Cara, aí foi, você vê, a gente tá em 2019. Uhum. Aliás, 2017, vamos voltar um pouquinho. 2017, Deus começa a falar comigo e com a Dani sobre que o nosso tempo ali tinha acabado em São Bernardo, naquela igreja. E a gente não entendia, porque eu era vice-presidente da igreja. Então, isso que eu ia perguntar, porque você tava bem lá. Bem, entre aspas. Você tava cuidando da igreja. Tava cuidando dos pastores e tal. Meu pai era pastor da igreja, mas praticamente eu já fazia praticamente tudo. Cuidava de tudo, assim, cuidava dos voluntários, dos líderes, visão. Eu tinha o quê? Arredondava a igreja, né, mano? Deixava tudo redondinho pra poder girar a engrenagem. Tava caminhando ali, indo bem, a igreja tinha um culto na quinta-feira, que eu tinha... Pô, bastante gente fala desse culto seu da quinta-feira, mano. É a quinta-feira. A galera fala bastante. Principalmente no meu máximo, fala bastante. É na quinta-feira do pastor e tal. Eu comecei a quinta-feira, acho que em 2013 ou 14, coisa assim. Acho que foi 14.
Então a quinta-feira tava muito legal, tinha 2 cultos no domingo, a gente ia abrir um terceiro culto no domingo, a igreja estava bombando no domingo, não cabia mais gente em 2 cultos, a gente abriu um terceiro, e nessa de abrir um terceiro, eu tinha anunciado para a igreja, meu irmão me liga na segunda-feira, não sei no domingo, na segunda meu irmão me liga. Cara, você já anunciou o culto na rede social? Eu falei, ainda não, segura que eu tive uma ideia. Eu falei, tá bom. Isso de segunda à tarde. À noite eu vou na casa do Soeiro. O Soeiro tem parte nessa história. Eu vou na casa dele, trocar ideia e tal, e contando pra ele e tal, as coisas que estão acontecendo, tinha umas paradas que não estavam legal na igreja e tal. Ele falou, cara, por que você não abre uma igreja? Que é completamente normal também, né, pastor? É, não é uma igreja família, né? Gira Família. redonda, não adianta, pô. Família e igreja junto, Exato. mano, é a equação perfeita pra dar ruim. E empreendimento, né, que você também... Trabalhava junto. Ainda tô na transição, trabalho ainda, né? Meu Deus, desculpa. É muita coisa, né? Igreja, empresa. Eu ainda trabalho. Enfim. E aí, cara, o senhor falou assim, cara, não começa um culto não, começa uma igreja em Santo André, tal, faz isso. Eu saí de lá meio bravo na casa dele. Eu falei, cara, não quero abrir igreja, não sentia isso. Eu falei, eu tô aqui, se Deus mandar sair, beleza, vai falar pra onde que é, Até pro como que é. comodismo ou não, mano? Cara, eu não sou um cara empreendedor. Não parece, mano. Acredite se quiser, mas eu não sou. Eu não sou um cara não me acho um cara de empreender, de ir pra cima, nesse sentido de... Não sou. Eu sou um cara... De se aventurar, né, mano? Eu sou um cara mais administrativo do que comercial, muito mais, né? Temos muito que conversar. Então eu tava ali, eu sou um cara assim, pra eu andar, Deus tem que me empurrar. Eu não sou o tipo do cara que Deus me puxa. Geralmente Deus me empurra, né? E olha que loucura, eu brigo pros líderes serem os caras que eu puxe eles. Mas eu sou um cara que Deus tem que me empurrar. E Deus faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E Deus, assim, porque assim, eu tenho muito temor, cara, de fazer as coisas de Deus e passar na frente de Deus. E fazer o direcionamento errado, né? Eu tenho muito temor disso. Então Deus falava comigo, a gente ficou quase 2 anos ouvindo a voz de Deus. Quando eu digo ouvindo a voz de Deus, foi assim, mais de 10 palavras, a gente recebeu 11 palavras em 1 ano e 8 meses. Nossa. Deus falava comigo e com a Dani, só com a gente no particular, as mesmas coisas. Foi empurrando mesmo, né? Não, Deus parava a Dani no supermercado. Deus tem uma palavra pra você, nunca viu na vida. Nossa. E Deus falou tipo a mesma coisa, a mesma palavra durante 1 ano e pouco. E a gente, cara, tá, mas não falava onde, não falava quando. A gente sabia o que era, mas não sabia nem onde nem quando. E aí, quando eu vou no senhor ele fala isso, eu falo, cara, não quero abrir igreja. Eu pensei comigo, nem falei pra ele. Só que aí ele falou, né? Santo André. Não, ele falou, faz Santo André uma igreja e tal, beleza. Na quarta-feira, quando eu sento com meu irmão e com meu pai pra almoçar, e pra saber o que ele queria conversar, era exatamente ele chega e começa a repetir, cara, ponto e vírgula. Nossa. O que o Só faltou isso que eu te digo. Não, nem precisou, mano. Aí foi um bagulho muito louco, assim, tipo, no almoço ele falando, meu irmão falando, foi como se o tempo parasse, cara, tipo Matrix. E eu ouvisse ele falando, o Soeiro falando a mesma coisa, tipo ponto e vírgula, mano, Mesma frase. Mesmo texto. O Espírito Santo pegou e falou assim, cara, é isso que eu tô falando com você, é uma igreja e é em Santo André. E é além do véu. Você entendeu? Preciso desenhar. Agora, você entendeu agora? Não, o Espírito Santo desenhou, mano. Literalmente ele desenhou, falou, você entendeu? Tanto que na hora que ele acaba de falar, eu pergunto pro meu pai também fala, a opinião dele. E eles me oferecem começar essa igreja. E aí eu falo, cara, eu vou. Eles assustam, tipo assim, você vai? Como assim você vai? Você não vai orar? Fácil, sim. Não vai falar com a Dani? Como é que não vai falar com a Dani? Tem que falar com a Dani, meu pai falou, né? Eu falei, não, Deus já falou com a gente. Já. Aí conto pra eles que Deus estava falando com a gente. Há 1 ano e pouquinho já. Eles não sabiam. Ninguém sabia. Aí eles ficaram assustados. Aí falaram, então realmente tá, isso aí, vambora. E aí, isso foi na segunda, com o Soeiro, na quarta, esse almoço. No sábado a gente alugou Pereira Barreto, o espaço. Caramba. Nossa. E aí você fala que foi 6 famílias, né? E foi aleatório essas 6 famílias, mano? Ou é gente que já tava perto de você? Cara, alguns sim, alguns eram amigos só. 3 famílias eram amigos, não faziam nada na igreja. Eram amigos, estavam ali, que eu via que tinha potencial e que Deus colocou no nosso coração. Ajudar, né? Na verdade, na quarta-feira, nessa conversa, meu pai falou, então tá, você topa? Escolhe aí 6, 7 famílias, foram 7 famílias, 6 ou 7 famílias que vão com você para lá, que não sejam líderes, que não atrapalhem a dinâmica da igreja aqui e tal. Né? Me põe no Afinal, papel. já até tá porque já tá tendo uma perda grande, né? Põe no papel, me apresenta, eu vou validar. Beleza. Aí sentei com a Dani, cheguei em casa, contei pra Dani a história na quarta-feira.
Ela ficou assustada. Ela aceitou de boa, não? Aceitou porque assim, Aceitou ela... assim, né? Aceitou porque ela já... Deus foi cercando a já gente. tava dando tapa na cara. Não já, tinha né? como. Não tinha como falar não. Não dava, velho. E aí ela colocamos no papel e apresentei para ele no dia seguinte. Falei, essas são as famílias, pai. No próximo almoço, quinta-feira. Ele, beleza. Esse aqui, beleza. Eu não queria. Tinha um casal lá que não queria abrir mão. Mas abriu mão. Mas vai. E aí autorizou, comecei a chamar as pessoas. Quando eu chegava nas pessoas para falar, isso que era mais louco. Cara, Deus tá dando um projeto pra gente, assim, eu vou. Eu nem acabava de falar o que era, mano. Vamos. Aí foi assustador. Porque como é que você tira um cara que tá na igreja há 10 anos? Que tá bem lá, tá confortável. Não, Você fala, nem falou o que é. O cara não, bora. Não precisa falar com sua mulher, não, cara, eu vou. Eu falo, como assim, cara? Não, eu vou. Então Deus também estava movimentando essas pessoas já de alguma forma para isso. E aí a decisão de abrir a igreja era assim, em vez de abrir um terceiro culto, vamos abrir uma igreja que desafoga um pouco. E aí, a galera que vem de Santo André fica lá na Santo André. Aí migrou ali umas 150 pessoas no início, talvez. Os primeiros meses migrou umas 150 pessoas. E, mano, quantos cultos até a pandemia? Porque foi logo no começo, né, a pandemia. Aí nós abrimos a igreja dia 13 de abril de 19. 13 de abril de 19, primeiro culto, inauguração. 11 meses entrou a pandemia. Foi março, eu lembro até hoje. A gente fechou as portas da igreja dia 16 de março de 20. Foi quando a gente anunciou que fechou. E a parte pesada, né? Porque o pessoal, não sei se alguém que está assistindo chegou a conhecer o prédio da Pereira Barreto. Mas é um prédio legal. Para manter fechado. Eu lembro que a despesa nossa básica, ela girava em 60 mil. Nossa! Eu lembro. Lembro das histórias 60 mil era a despesa básica. E com 11 meses de igreja. Mas assim, cara, a igreja é um milagre. Nossa igreja, ela é... Então, quantos membros tinha quando fechou? Você lembra? Não consegue lembrar. Lembro tudo. Cara, eu sou não tem nem como não lembrar. Eu sou ruim de memória, essa é uma verdade. Sou ruim de memória, mas eu amo números. Mas sou ruim de memória. E esses números, essas datas não saem da minha cabeça. Assim. Às vezes eu confundo, eu vou pensar que a Lara, ela faz aniversário em maio, é 22 de maio, o Lucas é 23 de junho, né? Eu sempre confundo os dois. Sou ruim de data de número, mas essas eu não esqueço. Dia 9, foi dia 9. Dia 9 de março foi o último culto que a gente fez com portas abertas. E foi o primeiro domingo que a gente abriu 3 cultos. Nossa, já, mano? Foi, com 11 meses. Foi o primeiro domingo com 3 cultos. A gente recebeu 805 pessoas nos 3 cultos. Eu lembro até hoje. Dia 9 de março. Dia 16 estava com a porta fechada e entrou a pandemia. Nossa. Lockdown. Ficamos 5 meses fechados, né? E os números eram esses. Só que assim, o milagre é desde o 40, 50 dias de igreja aberto, a igreja se paga. Isso que é inexplicável. Entendi. Aí você fala, veio uma galera com você que tinha grana e bancava a igreja. Conversa. Não, vamos Nossa entrada, graças a Deus, ela sempre foi pulverizada. É a melhor coisa do mundo. Para uma empresa, para uma igreja, é a receita ser pulverizada. É você não ter os ovos num lugar só. Mas, mano, vocês foram muito inteligentes também, logo na pandemia, investir em mídia. Cara, mas a gente não tinha nada. Loucura assim, a gente tinha uma câmera. Quando começou a pandemia, eu sabia que a internet era uma parada, que é futuro. Sim, tinha ainda que mais na pandemia, porque mas ninguém o futuro era futuro, né? Tipo... Não, então, mas a igreja começou. Peraí, eu comprei uma câmera, eu lembro. Uma câmera tipo dessa aí, grande assim. Que ela ficava no tripé, igual essa aqui, parada, não tinha nem câmera, cameraman, não tinha cara pra ficar. Só apertava o rec lá. Ficava lá aberto, tipo, ela pegava um espaço grande e ela ficava ali. E beleza, deixa lá. Abrimos o canal no YouTube, que é o mesmo que tem até hoje. Nem fazia, nem divulgava nada, porque assim, eu lembro que a gente conectava, cara, sem brincadeira, olha que loucura. 15, 20 dispositivos nessa época, antes da pandemia. Então ficava lá, falei, uma hora eu vou focar nisso, a gente vai comprar mais câmera, a gente vai fazer um negócio legal. Eu sabia que eu tinha aquilo para registro, era mais para registro do que para qualquer outra coisa. Quando entra a pandemia, e o desespero, mano. Aí você tá falando de 11 meses de igreja, não tinha um caixa muita grande. Verba. Cara, agora tem que investir em câmera, tem que treinar a gente. Uma coisa é se pagar, outra coisa é ter dinheiro para investir em outras coisas. Fora que na pandemia, essa questão de equipamento de mídia aumentou pra caramba. Muito. Aumentou pra caramba. Eu lembro que a gente pegava celular com gimbal, aí o Renatinho criou uma parada que era um protocolo de transmissão via sem cabo, não lembro o nome que é, para transmitir do celular pra mesinha de corte, mano. A gente foi reinventando e fazendo com o que tinha. E, cara, vem cá, você treme? Não, tem mal de parte? Não. Toma uma câmera pra você, então. Faz assim com a mão. Não tinha que fazer. O Lucas, eu já ia dar, ó.
Meu filho com câmerazinha lá, pequeno, né? E a galera começamos, aí compramos um kit de câmeras, 3 câmeras que era usado, que era tipo essas grandes, mas era usado, um modelo passado, acho que era NX alguma coisa da Sony. NX5, acho que era. Compramos um kit que tava vendendo e bora fazer, cara. E começamos a reinventar, a entender o que era online. Fazer cortes e tudo mais. A entender o que era pré-culto, online, aquela parada toda. Mas foi aí que a igreja, mano, foi um boom da igreja, mano. Cara, foi, mas assim... Você já tinha, praticamente 2.400 membros. Você falou que tava com 3 cultos já. Não, era 805. 805 quando fechou. Nos 3? Os 3 cultos. Ah, tá. Eram os 3 cultos. Mas vou te falar a real. E aí eu vou falar a minha experiência. Uhum. Você acompanhou essa época? Assistiu? Quando... A gente tava escolhendo a igreja, lembra? É. Eu vou contar o testemunho. Deixa ele contar. O que ajudou muito é que, assim, na DAI eu vejo isso também, tá? Os membros das outras igrejas falam mal das outras igrejas. E os membros das nossas igrejas falam bem das igrejas. Então, eu fui muito convidado para Além do Véu. Pô, é legal. Poxa, pastor Davis prega muito, o grupo de louvor. Eu falei, não, vocês não precisam falar para mim que eu já tô ligado. Mas, é legal. E eu moro em Santo André. Pô, vamos lá, vamos ver. Eu fui em alguns cultos. Você foi antes de mim, inclusive. Fui. Culto de pandemia, você foi antes de mim. Fui no culto de pandemia, fui no culto que o Rodolfo tava. Uhum. Fui mais uns 2 ou 3 cultos aí. Mas como a minha parte de igreja é diferente da deles, aí depois eu explico. Mas a gente começa a ver que existe um cuidado diferenciado nas igrejas, que Além do Véu foi também uma pioneira nesse tipo de coisa, de cuidar das pessoas diferente do que algumas igrejas cuidavam. Desde o estacionamento até a saída. Das melhores recepções que eu já tive foi da Além do Véu e foi do Adilson. Quem já conhecia, eu parei no estacionamento, ele abriu minha porta eu tava garoando no dia com guarda-chuva e falou assim: eu te levo até o seu lugar. Eu falei, isso nunca aconteceu comigo. Tipo... E nem era porque você te conhecia, espera. né? Não era nem porque conhecia, porque ele foi fazer isso com mais outras pessoas. E você olha e você fala assim, existe um cuidado diferenciado. Uma intenção de cuidar. Porque a maioria das igrejas, eu não esperava isso, porque igreja há tanto tempo, vou estacionar, vou pro culto, tá tudo certo. Não, você vê que existe uma forma diferente. Então, e isso eu percebi, Além do Véu, a DAI e algumas outras igrejas, quando o membro se sente, ou quando a pessoa se sente cuidada, isso muda tudo. Porque ela não se sente jogada, parece que ela está sendo sempre julgada e jogada de lado. Aí ela passa a ser cuidada e tratada. A pandemia foi um divisor, cara. Foi um divisor de águas para igrejas, para empresas, para famílias. Mudou tudo, né? Assim, na época a forma... A gente agora parece que você olha para trás e fala, cara, a gente passou por isso mesmo. Será que foi verdade, mentira, né? Parece mentira. Mas quando a gente estava no furacão, cara, a gente tinha 2 caminhos para seguir. Ou a gente metia o pé e continuava fazendo o melhor que podia com o que tinha. E mantendo os princípios, né? Os valores. Que a grande questão, assim, eu recebi muita gente em gabinete, né, aconselhamento, trocar ideia, pessoas que vieram de igrejas na época da pandemia porque os pastores perderam os princípios. Então, princípio como? O que vale mais, a vida ou manter o show rolando? Então a gente foi muito claro, a gente chegou para nossa galera que era voluntária na época e banda, que assim, a maioria do voluntariado parou, né? Ficou rolando social bastante, depois de uns 2 meses de pandemia o social veio bem ativo, porque começou a dar os pipocos, né? Os problemas nas famílias, e tem que assistir, tem que fazer, então o social foi muito efetivo na pandemia, foi um ministério que, cara, virou tipo um sacolão a igreja, porque tirou as cadeiras, tudo, né? Virou um estúdio primeiro, e a gente fazia coleta de um monte de coisa para atender essas famílias que estavam sem grana, mano. Não tinha como trabalhar, né? Então, o social trabalhou muito e o criativo foi muito. Foi esses 2 áreas da igreja que bombou na época, que tiveram que fazer, e louvor. Sim. Agora, a base não tinha que fazer, a base é que faz o operacional do culto, né? Não tinha. E, cara, a gente era bem claro, ó, a gente chegou pro pessoal do louvor assim, ó, quem que tá confortável para seguir servindo durante a pandemia? Ao contrário da nossa igreja. Entende? Quem tá confortável? O pessoal, não, eu não tô, eu tenho mãe não sei o que, minha família não sei o que. Cara, fica tranquilo. A gente vai fazer com quem tem, com quem pode. Sim. Se não precisar, eu vou pegar violão e voz, vou fazer também, tá tudo certo. E a galera que pôde ficou e a gente foi fazendo, cara. Então, isso foi uma coisa que
impactou demais. Aí, voltando, eu recebi muitas pessoas falando, ó, meu pastor me obrigava a ir para a igreja. Se eu não fosse, era falta de fé. E começou com um discurso muito pesado, né? E as pessoas começaram a sair das igrejas. Sim. E muita gente que a gente recebeu foi nesse Então, caráter. o Diego ficou um pouquinho ainda depois que eu saí. Fiquei um ano. Mas eu saí nesse contexto. O pastor meio que obrigava o grupo de louvor a ir na igreja. Tinha que ir. Não dá pra não ir. Então. E eu e o Diego, principalmente, eram os caras que estavam sempre na escala. É. Todo domingo. Todo domingo a gente tava. Porque Era um momento muito delicado. Não tinha outro baixista, baterista tinha pouco também. E no caso, ainda, o pastor da igreja, ele estava nos Estados Unidos no começo da pandemia. Ele chegou com Covid. Ele chegou com Covid. E foi pregar no domingo seguinte. Com Covid. Com Covid. Entendi. Então foi uma Então, assim, situação bem... alguns conceitos fez a gente se afastar da igreja. A gente saiu. E aí Eu- começamos a O que eu tô falando procurar, aqui- né? O que eu tô falando aqui não é escondido, ele falou, tá? É que foi um momento difícil, porque assim, alguns pastores, teve algumas posições, né? Teve a posição do medo, gente falou, cara, cancela tudo, não vamos fazer nada, cada um faz na sua casa. Mas teve do lado da fé cega também, né, mano? E teve o lado da fé cega, que é o outro extremo, e teve acho que um lado mais equilíbrio, que assim, cara, essa parada é perigosa, isso mata, mas não pode parar. O culto não pode A parar. palavra de Deus As não pode pessoas parar. estão em casa, estão precisando de uma palavra, então a gente também precisa ter uma palavra de fé no meio do caos. Sim. Porque senão tudo vira caos. A gente buscou esse lugar de equilíbrio, cara, vamos ser equilibrados, vamos fazer com quem quer fazer, ninguém vai ser obrigado a fazer nada. Quem sentir a vontade vai estar junto, a gente vai fazer com toda a segurança, com toda máscara, todos os protocolos que tem que fazer, a gente fez, portas fechadas, mas a gente não vai se render a essa pandemia, a gente vai para cima. Se for para morrer, a gente vai morrer atirando. Exato. Essa foi a nossa posição. E isso, cara, essa posição, olhando para trás hoje, foi uma das coisas que fez a gente crescer demais na pandemia. Então, quando a gente reabre a igreja fisicamente, depois de 5 meses de pandemia, começou as reservas, aquela parada da loucura das reservas, aplicativo. O primeiro culto que eu fui, eu tive que fazer reserva. Aplicativo, reserva. Ficou um bom tempo com reserva. Não, ficou até mudar pro Tangará. Eu lembro que eu tive que fazer reserva no culto anterior. A Acabava reserva em 3 acabava muito minutos, rápido, mano. Era... Acabava muito rápido. Muito rápido. as reservas. Renatinho fez um aplicativo rapidão lá só pra fazer o controle e eu achava que tava com problema o aplicativo. Porque acabava muito rápido e realmente a gente ia tirar a listagem e tava lá, mano, a galera. A igreja dobrou de tamanho em 5 meses. Fechada. Fechada. Quando a gente teve a real noção que começou aquele lance de distanciamento, foi diminuindo o distanciamento, quando a gente conseguiu colocar a igreja toda sem distanciamento, que a lei liberou 100%, a gente estava com 1.600 pessoas no domingo. Velho. Tinha dobrado. É gente, mano. Dobrou. Em 4 Não, quando eu fui no musical, eu sentei grudado com a porta da mesa de som, velho. Aqui, ó, lá no na Pereira Barreto. Pereira Barreto. Do lado da house você sentou. Meu Deus, e assim, Embaixo do ar-condicionado que pingava. Aquele ar-condicionado que pingava. Deus é bom o tempo todo. Pois é. Aí, Uma benção. Ar usado, não compre ar usado. Compre novo. ar-condicionados novos, vale investimento. Não, brincadeira. Pingava, mas não tava pingando tanto em cima de mim assim. Era só uma cachoeirinha. Não, um pouquinho só. Daí a igreja dobra de tamanho, a igreja continua crescendo, aí já tinha 4 cultos, porque não dava para comportar tudo isso, e faltava culto. E aí de onde vem a saída de... Vamos para um lugar maior. Cara, começou a ficar insuportável. Tanto pra mim e pra equipe, os 4 cultos, né? Que é muito pesado. E o culto da noite nosso, a gente tinha 470 cadeiras na igreja, né? Lá na Pereira, foi o máximo que a gente pôs. Que a gente comprou. E aí a gente tinha um culto da noite, que era o mais cheio. Era o das 7h30, acho que era na época. Também. Chegou a dar 700 pessoas. Nossa! E era comum. Gente em galera pé. Lembra aquela época da lembro, noite? lembro. Meu, gente espalhada no chão, gente no palco. Eu chamava os jovens pro púlpito. Mano, era uma Essa- pegada, velho. Os voluntários sentavam nas cadeiras, no chão. O único culto que tinha espaço era o das 5. Era o menor culto, eu lembro. Mas o das 11 e o das 19h30 era calor pra caramba. O ar não funcionava. Pingava. E aí, cara, começou aquele incômodo. Tem que mudar. E eu não queria mudar, de verdade, de novo. E o prédio lá era da hora, né, mano? Era gostoso. Era um bom pequenininho, lugar. Teto baixo. Não só isso, a localidade dele. Do lado da minha bom casa, lugar, né? Eu morava a 700 pra você metros era lá. do lado. Estacionamento na frente, tudo bonitinho. Eu era um morava prédio na bem Gema. Hoje legal. eu quero ir de Nike.
Vai de Nike. Vamos andando, vamos andando. E aí, cara, começamos a pensar, procurei, não achava nada legal, aí desisti. Aí eu tô falando, acho que de 2021, final de 21, acho que foi isso. Eu fui pra Criciúma, na igreja na Aba Church, lá em Criciúma, da Vivi Martinelli, no Telmo. A Dani conectou com a Vivi veio, e ela falou, você precisa conhecer o Telmo, o marido dela. A gente foi lá pra conhecer a igreja, fui pra conhecer o Telmo, fazer conexão mesmo. E, cara, Deus usou demais a vida do Telmo, assim, de uma forma muito simples de novo, sem precisar me falar, eis que te digo, não foi. Mas a igreja deles inspirou demais a gente no primeiro critério. Eu tinha medo de mudar, de crescer e perder a essência. Esse era o meu medo. O que a gente vivia era algo muito especial na Pereira. Era um negócio que você falava, cara, isso aqui, que igreja. Como você falou, os voluntários apaixonados, servindo. E a gente ficava preocupado de ir para um lugar muito grande e perder isso. E dispersar, sabe? Enfim. E lá era uma igreja grande, o lugar deles próprio, cabe acho 2.000 e pouco sentados, cara. Eles vão expandir agora para 3 e pouco. Caramba, e é próprio. grande. É o maior prédio da cidade. Coisa mais linda, fundamento enorme e tal. Criciúma, 200 mil habitantes. E aquilo me inspirou, porque era orgânica a igreja. Você conversava com o Telmo, com a Vivi, não era uma igreja corporativa, sabe? Era uma igreja igual a nossa, orgânica, crescendo organicamente. E, cara, muito, muito de verdade, assim. Aí a primeira coisa Deus falou comigo, cara, é possível crescer sem perder a essência. E eu vendo, sem falar nada, conversando com ele, fazendo minhas perguntas de pastor. Observando. E eu contando para ele a história da igreja, como estava, em ebulição e crescendo, ele falou, cara, você tem que sair de lá, você tem que sair de lá. Isso foi no primeiro dia que a gente estava lá, beleza. A gente jantou. Segundo dia ele foi buscar a gente para tomar um café, acho que era para almoçar. Ele fala, cara, nem dormi hoje. Como é que você está dormindo? Você tem que sair de lá. Nossa, pelo amor de Deus. Ele fala, não dormiu. Você tem que sair de lá. E eu tranquilo, né, velho? Não, tá tudo certo. Não, cara, você tem que sair, volta para lá. Procura um prédio, você tem que sair de lá. Você está contendo o que Deus está fazendo. Deus não vai mandar mais gente. Não cabe a gente. Você tem que mudar. E comecei a procurar lugar. A lógica é inegável, né? A lógica é inegável. Mas eu não queria, no fundo eu não queria sair. Eu tava pegado ali ao prédio. Era um lugar muito bom mesmo. É que a gente tem um costume de atrelar moveres de Deus a espaço geográfico. Então você liga assim, ó. Na época eu estava naquela empresa. Aí acontecia porque era naquela empresa. Não, acontecia porque Deus resolveu derramar naquele tempo. Exato. Não é o local, não é a geografia, né? É o que Deus está fazendo. E eu tinha esse apego, confesso. E aí, beleza. Aí comecei a procurar lugar. Quase fechei um lugar na frente da Savol ali. Que era um prédio antigo, tipo NSS. Perto de onde é o hangar hoje, né? Exato. Bem na frente da Savol tem um prédio bem antigo. Quase cheguei a assinar contrato ali, mano. Eu tava já recebendo o contrato para assinar quando eu fui levar meu irmão para ver. O Wagner para ver, cara, a gente vai pegar esse prédio aqui. Então, mas era um prédio que comportava, pelas contas que a gente fez lá com a Laís na época, 800 e poucos lugares. A gente ia dobrar a capacidade. O dobro. A gente ia sair de ia dobrar a capacidade, mas só ia caber pensando num lado lógico, então, tá mas ótimo. Pelo né? lado lógico, você dobrar não é ruim. Não. Vai diminuir para 2 cultos. Exato, essa era a ideia. Dobra, diminui para 2, vai crescendo de novo, daqui a pouco tem 4, beleza. Mas a gente não acreditava que ia continuar essa loucura de crescimento. Não acreditava, de verdade, não. O que a gente já vivia já era absurdo. A gente só queria mais espaço e lá tinha muito espaço para outras coisas. Um hall legal, cafeteria, uma store top. Era um lugar muito legal para tudo isso. Tinha muita sala, tinha acho que 30 salas do prédio. Nossa. Então, para kids, para curso. Ia resolver essa questão nossa. Mas o auditório não tinha muito o que fazer. Era 800 e pouco, 900. Que era dobrar. E aí um dos donos da Savol me viu e falou, cara, você vai alugar isso aí? Desceu, ele viu a gente, ele conhecia já, que tinha mostrado nos prédios para mim. Ele desceu e falou, cara, não aluguei não. Deixa eu mostrar um lugar para você. Começou a mostrar, me tirou de lá. Com o meu irmão. E a gente saiu vendo. Viu aqui, viu ali. Não deu nada certo do que ele me mostrou. Mas, cara, ele tirou meu coração dali e eu não assinei o contrato. Me botou dúvida no coração, eu não assinei. Viu que tinha outras possibilidades, né? Passou 15 dias... Eu lembro que o Tangará veio do nada, né, mano? Passou 15 dias a van do Tom. Sim. Ela trabalha com corretagem, na época trabalhava numa corretora. Ela me liga e fala, pastor, achei o lugar. Como assim? Eu não estava aqui na corretora. Chegou um cara falando de um prédio, eu ouvi a história. Começaram a conversar alto, eu ouvi, interrompi a reunião, falei... Posso interromper? Vocês estão falando de um prédio assim, no centro, né? Cara, eu tenho um cliente. A minha igreja está procurando um lugar. E aí ela manda as fotos para mim. Pastor, achei o lugar. E era uma igreja, né? Era uma igreja que eu não lembro o nome. Era uma igreja. Missões-me aqui. Deixa pra lá. Não. Deixa pra lá. Por favor. Aí nós
Nós fomos ver o prédio, eu fiquei encantado, assim, com o espaço. Aquele prédio é gigantesco, vazio, ele era gigantesco. Mas mano. assustei, tipo assim, cara... Tá Vai caber tudo aqui? Tô querendo dobrar. Isso aqui vai quadruplicar quase. Era mais na época, porque não tinha Na a época era galeria. 400, né? 400 Não, e a galeria, ela era aberta, né, toda. Só a galeria cabia aí, Não, mais que isso. pra você ter noção, a galeria toda, ela tem acho que 600 metros quadrados. Nossa. Ela era maior que o nosso auditório antigo, só a galeria. Tipo assim, tá vendo a galeria? Aquele momento que Deus olha pra você e fala assim... Eu entrei naquele prédio pela primeira vez, mano. Ele era um colosso, mano. Eu Você olhei fala, assim, mano, eu falei, cara... a igreja veio pra cá, mano. Eu não sou um cara de muito empreendedorismo, mas eu sempre tenho muita visão. Então, a hora que eu bati o olho no prédio, eu já imaginei a igreja pronta. Sim. Falei, isso aqui, tal. Comecei a... Enfim, aí chega pro cara, tá, quanto você quer? Ah, não quero alugar. Cansei de alugar, que é de uma família lá, né? Da mesma família que construiu até hoje. Quero vender. Eu falei, não, mas vender... Assim, já tem Calma, amigo. 2 anos e pouco, 3 anos tinha na época, sei lá. Quase 3 anos tinha. Igreja nova, não tem dinheiro, cara, né? Comprar quanto você quer, tantos milhões. Você tá maluco. Mesmo assim, ele foi fazer conta. Fui ainda caçar dinheiro com os amigos. Fazer o quê, né? Tem dinheiro, tem. Vamos quebrar os cofrinhos, vamos comprar a igreja. Ainda tentei fazer uma proposta pro cara que não deu certo. De anos, né? Pagando em anos. Ele não, quer receber em 2 anos. Eu falei, não, você tá maluco. Paga leve, vai devagar. Aí, depois de 2 meses de negociação, a gente começou a negociar o aluguel. E aí, ficou mais 2 meses negociando o aluguel e fechamos. 2 meses com um culto com 800 pessoas, 7 horas da noite lá no... Cara, e naquela loucura. E a hora que a gente anunciou pra igreja, mano, foi uma festa. Né? Foi uma festa, assim, todo mundo vibrando. E, cara, começamos a orar pelo novo espaço. E aí, beleza, legal, mudamos, compramos 1.000 cadeiras, completamos 1.000 cadeiras, né, da que tinha. Só embaixo, a gente tomou metade da galeria para fazer kits, então a gente reduziu esse espaço da galeria. E 1.000 cadeiras embaixo, bem espalhadinha, né, porque lá cabe muita cadeira, para ficar legal. E começamos, cara, mudamos para lá, inauguração do espaço, dia seguinte, no domingo seguinte, já não rolava 2 cultos mais, lembra? E eu falei, meu Deus. Mano, tá sendo muito rápido. Né? Ainda está sendo muito rápido. Aí a gente começou a comprar cadeira. Eu falei, não vou fazer 3 cultos, não. Comprar cadeira. Aí comprou um monte de cadeira lá, foi comprando. Melhor mandar um jeito de comprar cadeira. Não, então, 3 cultos. Aí 2 meses de igreja, 3 meses de prédio, 3 cultos. Mesmo comprando cadeira. Aí 2 de manhã e 1 à noite. Falei, pô, vou segurar. 4 não, né? Aí quando foi agora esse ano. 4, sim. E vamos lá. Assim, ó, e que pare por aí. Ele cortou minha pergunta assim. Não vai ter que ter um culto sábado à noite. Mano, eu tô lá. Rola nos bastidores que vai rolar muito culto. Cara. Querer assim. Então, a gente vinha analisando o crescimento da igreja esse ano. A curva de crescimento estava muito pra cima. Exponencial, Eu falei, cara, agosto, pela curva, vai ter que abrir o 5º culto. Esse era o nosso cálculo. Só que chegou em fevereiro, a curva, parou. Ela entrou num platô. Fevereiro, março, abril, maio. 1º culto de junho. Jogou 500 pessoas a mais do que vinha. Nossa. Na média. É muito 1º absurdo, de junho. Véio. Segundo domingo de junho, colocou mais 500. Nossa. 1.000 pessoas na média. De fevereiro a maio, Deus falou assim, respira 10 segundos. Tipo isso. Respira um pouquinho. Respira 10 segundos. E a gente feliz, cara, de verdade, vou fazer reunião com a liderança, cara, parou de crescer. vamos agora Tamo estruturar. Não é exatamente assim, né? Vamos trabalhar. Vamos estruturar agora, isso, aquilo, agora é o tempo que Deus está dando pra gente estruturar. Começamos a fazer umas coisas, aí vamos fazer Mauá, né? Então, mas acho que Mauá vai dar uma desafogada. Tomara. É uma esperança que eu tenho. Pergunta sincera, não querendo segredos ou de informações. Nada. A maior parte das pessoas que frequentam Além do Véu é de Santo André. Santo André mesmo. Número 1, Santo André, número 2, São Bernardo. Número mas 3, Mauá. Como São Bernardo já tem Além do Véu São Bernardo, tem Além do Véu Santo André. Mas o público maior é número 1, Santo André, São Bernardo, Mauá. Então faz muito sentido ter um... É o lugar que a gente tem mais membro. Uma igreja tem uma lá, igreja né? em Mauá. É o lugar que tem uma buzina. Que tem mais membro em Mauá. Então, assim, a nossa estimativa era agosto, mas como estabilizou, falei, graças a Deus não vai precisar abrir culto esse ano, vamos focar em Mauá.
E aí Mauá vai uma galera que é de Mauá que já é membro, então a gente vai dar uma desafogada e empurrar esse culto pro ano que vem, não sei quando. Essa é a minha perspectiva hoje, em nome de Jesus. Que daí já volta lá no começo da primeira coisa que a gente estava falando aqui, que a expansão é feita com pessoas que têm a cultura da igreja. Ou seja, quem vai cuidar de Mauá é a pessoa que tem a cultura já ali, ó. Cara, o desafio é assim, vamos começar uma igreja. Desde que a gente abriu Santo André, Deus fala de Mauá com a gente. Isso é mais louco. A gente nem tinha gente de Mauá e Deus falava com a gente. Então, na época, você estava entre Santo André e Mauá? Não, ou não? Só Santo André sempre mesmo. foi Santo André. Só que quando a gente abriu, assim, depois, eu falo logo que abriu, assim, 6 meses de igreja, 8 meses de igreja, a gente pensava, cara, vamos expandir para onde? A cidade que sempre vinha Mauá. Mauá. Era mais lógico, né? Porque já tinha São Bernardo. E assim, não tinha uma parada no coração mesmo. Tipo, existia um clamor, assim, a gente sentia que existia um clamor de Deus para responder um povo em Mauá. A gente sente muito forte isso. Que assim como nós somos nada mais, além do Véu Santo André, é uma resposta de Deus para um clamor para Santo André. Que essa era a palavra que Deus falava com a gente. Existe um clamor por que vocês carregam em Santo André. Tem um povo que está clamando e sedento por isso. Essa era a palavra que a gente recebeu. Mano, a gente chegou a perguntar pro Soeiro o que se dá esse crescimento que vocês três, no caso, a gente brincou aqui, a Santa Trindade, né? Mas a gente brincou aqui que além do Véu, a Lírio e a Dai tá tendo. E ele meio que atribuiu a organização, né? É uma grande organização e aí as coisas vão fluindo aos poucos. O que você, mano, o que você atribui esse grande crescimento? Ou você, mano, é Deus? Não, sem sombra de dúvida, cara. O cara que falar que não é Deus, né? Acho que ninguém em sã consciência vai dizer. Não. Acho que tem que partir dessa base que é Deus que faz. Obviamente. É Deus que quer soprar. Deus quer que cresça todas as igrejas? Eu acho que sim. Isso é um primeiro ponto. Deus não quer ninguém que fique, né? Todas as igrejas vão ser mega grandes? Não, mas tudo que é saudável cresce. Tudo que é bem alimentado, tem saúde, vai crescer, né? Então, parte daí. E Deus, obviamente, resolveu colocar a mão em algumas igrejas pontuais que estão crescendo. E tem uma galerinha aí. Ontem mesmo, o Diego que veio, o Diego Souza, tá vivendo algo também absurdo, Zona Leste, São Miguel Paulista. Então, você olhando para essas igrejas, esses amigos em comuns que a gente tem, a gente percebe algumas coisas que são incomuns, apesar das diferenças que elas carregam. A Dai tem um jeito de ser, além do Véu tem outro jeito de ser completamente diferente, né? Não completamente, mas é diferente. Tem algumas coisas, algumas raízes, né? Não, você vai ter alguma coisa diametralmente distante, mas você vai ter o... Então, vamos buscar o que é parecido, né? Eu pensando nisso. Vamos lá, algumas coisas. Primeiro, são igrejas organizadas. Extremamente, né? São igrejas organizadas. Elas têm uma visão de organização superior e mais intencional do que as outras igrejas que não estão crescendo. Sim. Então, isso é nítido. Ela é intencional, ela tem organização nas coisas. Esse é um primeiro ponto. Ela dá um caminho para as pessoas. Então, você chega na igreja hoje, o que você faz agora? Agora você vai para cá. E depois você vai para cá. Que é o plano de carreira de crente. Plano de carreira da igreja. Para onde que eu vou? Porque assim, hoje é uma resposta. O cara não quer só ir para a igreja assistir um culto. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer seguir um plano. Uma trilha, né? Pessoal, assim, já sofri muito com isso. Chegar na igreja, o que você vai fazer? Vou para a igreja. A gente chama trilha ministerial, né? O plano de carreira na empresa, na igreja chama trilha ministerial. Então, isso fala de organização. Você está organizado. Você entra para essa porta, você vai para cá, depois você conclui esse curso, você vai para lá. Como é que eu faço para ser um voluntário? Tem isso, não é bagunçado, tem critérios. Então, primeira coisa, as pessoas querem participar daquilo que é organizado. É isso que eu ia falar, mano. Você entra na Além do Véu, na Dai ou na Lírio, as pessoas te tratam tão bem que você quer fazer aquilo. Você quer ser um voluntário, você quer fazer o que eles fazem. Entendeu? Não, ninguém quer participar de coisas que não é bem não tem futuro. Né? Não é bem visto. Ninguém quer. Tipo, você vai num lugar, você fala, cara, por mais que você fala, e ao contrário, a loucura, né? Tipo, tem igrejas que a porta é totalmente aberta e não tem gente. E o cara que é bom músico não quer estar ali. E o pastor acha ao contrário. A gente vai colocando filtros e as pessoas, quanto mais filtro tem, parece que mais elas querem fazer parte. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Ser organizado e bem claro na comunicação de como é essa organização. Isso é importante.
A gente é mais bebê, né? A gente tem 5 anos. A Dai tem mais, né? Só na mão do Soeiro já tem 10. Já, 2009, 12, sei lá. 2010 entrou, o Soeiro pegou. Então, 14 então, já anos. tem 14. A gente é bebezinho, a gente tem 5 anos e ele tá bem na frente. A Dai tá bem na frente da organização. Eu vejo. O Soeiro é um cara extremamente organizado, né? Dá até raiva. Essa questão é interessante. Que Fala pro irmão, tudo... Você não tem... Sempre tem um PDF pra resolver alguma coisa. Exatamente. Pastor, é verdade. É muito vera isso, eu não cheguei nesse nível de glória ainda. Ele falou aqui que a gente fez uma reunião e ele não conseguiu colocar no PDF o que ele tinha programado. Mas o cunhado dele pôs. Então ele fez a reunião com o PDF do cunhado. Falou mesmo, é verdade. O Soeiro brinca aí fazendo prata, eu não tenho, mas PDF eu tenho, eu te dou. Enfim, o cara é um fantástico. Vamos, Soeiro. Eu acho interessante que, assim, são duas visões diferentes. O Soeiro pegou uma igreja e teve que... Isso, replicando o que ele disse. Pegou a igreja, ele teve que reestruturar muita coisa. Praticamente zerar e começar de novo. Nasceu do zero, né? Essa é uma facilidade. Nascer do zero é mais fácil. Nascer do zero é mais... Você vai mais rápido, né? Você tem coisas... Tipo assim, eu não vou dizer... Nem acredito assim dessa forma que Santo André nasceu do zero, porque tinha... Mas é como você construir uma casa. Mas exatamente. Aqui temos um cara aqui de construção. Você pegar uma obra detonada, ter que reformar, cara... É mó Até trabalho. hoje, se você for num culto da Além do Véu do Davis, é uma coisa. Se você for no Pastor Oswaldo, é outra coisa. Sim, Agora, sim. você pegar um terreno limpinho, projetar e construir do zero... Mas vai sair mais ou menos do jeito que você Exato. imaginou. Só te facilita o começo, que é limpar o terreno. Não, mas aí eu vejo o seguinte, você tem as duas questões, você tem um pastor que teve que fazer de uma forma e funcionou. É uma E você reforma tem- e funcionou. E alguém tem um que construiu construiu do algo zero mais... E funciona. Por quê? Porque as duas têm a mesma ideia. Tipo assim, olha, se eu não fizer direito, não vai ficar direito. Aí vamos lá, primeira organização. O segundo pilar que eu falaria talvez é objetividade no culto. As pessoas buscam hoje um Isso culto é muito objetivo. importante, mano. Tem hora pra começar? A gente tem que pra levar o acabar. pastor Davis na nossa antiga igreja. No dia de ceia. Ele já fez assim, ó, não. No dia de ceia. Mas era era um 4 modelo. horas de Mas, culto. então, a gente chegou a ter 3 horas de culto no culto de ceia. Eu falava, meu pai, você tá maluco, pai? Como assim? 3 horas de culto, não aguento mais. E a questão é, se você não for também objetivo, como é que você vai ter mais cultos, múltiplos cultos? Porque a realidade hoje de igreja, ela tem que pensar em múltiplos cultos. E, mano, e tá cronometrado o bagulho. Não tem Sim, como. Das Se 5h30 atrasar, acaba, arruma tudo pra tal, começa das 7h30. o culto das Onde 11 tem isso também, das 9 às 11. e o das 19h30, que são os cultos que não tem culto depois, eles são mais flexíveis. Agora, o das 9 e das 5h30, irmão, se atrasar 5 minutos, vira um caos a rua. Não, o último culto de domingo, faltava 7 minutos pra acabar o culto e ele falou: putz, eu tô no primeiro ponto ainda. Vamos correr! Não, lá também. Das 9 termina 10h35 pro das 11 começar às Nossa, é 1h20. Aí, ó. 1h20. Porque o mínimo, no mínimo, é 40 minutos para trocar o estacionamento. Aí, Que é a exatamente. nossa treta É lá. o planejamento, né? Porque o local, o prédio é muito bom, mas o A gente tá na local é um região caos. caos. Então, assim, a gente tem Mesmo de minimamente culto, é 40. A gente já recebeu orientação do amarelinho para mudar o horário do culto. Eles querem que a gente Eles mude o falaram horário mesmo. Para ter 1 hora, pelo menos, de troca, porque 40 não dá É. e tal. Mas não tem como trocar, né? Enfim, vai ter que ser assim, vamos organizar. Mas eu não posso, cara. Eu tenho que falar assim, Deus te abençoe, vai em paz, 10h20. 10h20. O ideal seria 10h10, mas aí não também. Não dá para pregar tão pouco. E também teria que ou adiantar o culto um pouquinho. Ou pra Então, não aí a dar- treta, Aí do, adiantar pouquinho do no- a louvor. treta do quinto culto, qual que é? Teria que ser de manhã. Porque o maior público da igreja hoje somado é de pela manhã. Então teria que ser 8, 10 e meio-dia. Nossa. Que era o horário que a gente ia entrar com os cultos. Aí E 8, o pastor almoçava no púlpito. 8 e 10 meio-dia. Aqui, ó. Irmãos, Lau, Deus abençoe o garfo. Se um dia tiver que fazer 5 cultos, esse é o horário. 8, 10 meio-dia. Aí o das 8 das 10 tem que ser também cultos de 1h20. Isso, mas é muita coisa pra estruturar. Tem que estruturar base, tem que estruturar. A gente já tava no gatilho. Não, isso. óbvio, você já tava adiantado. Não, mas tava, mas a gente abortou. Tem que estar adiantado, né? Você tem esses planos, tem que estar A gente adiantado. tava pensando como fazer, assim, eu tava bem já esquematizado, mas esse seria o horário. Você vê. Então, vamos crer que vai segurar até nascer, de fato,
Mauá, né? Mauá começa agora. O primeiro culto semana é mês que vem. Eita, aí ó, você que é de Mauá, além do véu Mauá. Tá chegando. Benção, hein? Benção, hein? Tá tendo uns cultos lá. Vamos chegando mais pro final, já passamos de 1 hora de podcast. Mas assim, eu ia fazer algumas perguntas que a gente pegou dos parceiros, mas não vai dar tempo. Eu vou fazer 2 que tá bem... Eu vou responder rápido agora. Chegou Não, bem... vontade. Chegou bastante, né? Que denominação é Além do Véu? É Assembleia? É Neopentecostal? É o quê? Não somos denominacional, nós somos uma chamada Igreja Independente, né? Igreja independente, totalmente dependente, e nós nascemos num movimento, nós não, né? A visão, quando ela foi reformada, a visão da igreja, ela nasce num movimento mais chamado de comunidade, que a gente fala, né? Comuna mesmo, Comunidade da Graça, Demar de Campos, uma igreja que tem um berço ali na música. Eu acho que, se falar de uma história recente, é falar do Além do Véu. Então ela tem essa característica musical, por isso que a gente acha que tem tanto músico e atrai tantos músicos, assim como a DAI. E o louvor é um diferencial realmente. Né? As pessoas se perguntam, como é que faz pra você ter um louvor tão legal? 5 bandas tem hoje, funcionando, e com uma qualidade. É porque ela tem um berço nisso, não tem jeito. A gente rodou o Brasil e afora tocando e conheceu muita gente, e a igreja, quando fala em Além do Véu, muita gente ainda atrela, né? Sim. Ao Ministério de Música e tal. Então, tem esse berço. Mas somos independentes, a gente não é atrelado a ninguém. Enfim, não temos cobertura denominacional de ninguém, nenhuma convenção, nada. Nunca tivemos, na verdade. Não é porque Além do Véu, não. Mesmo a Maravilhas não tinha. Ela já era uma igreja independente. Sim, sim. Você comentou no começo. Sempre foi independente. Isso é interessante. E a segunda pergunta que, mano, veio bastante é o que, mano, como você tá olhando o Lucas? Porque, cara, ele tá já te substituindo praticamente. Pregou muito esses dias, mano. Pregou muito. Eu vi a gravação que eu consigo, pessoal. Não fala isso não. Eu conheço o pessoal da mídia, desculpa. Posso fazer o quê? Sou amigo da galera. Cara, foi muito especial. Tanto de pessoal da mídia que vai arranjar amigo agora, deu ruim. O pastor acho que vai falar, não passa vídeo pra ninguém, não. Nem eu sabia que tava gravado. Aí... Legal, é bom, que bom. Cara, acho que para um pai não tem prazer maior, né? Do que ver o filho voando e trilhando. E o mais louco é assim, trilhando o caminho que teoricamente eu trilhei, sem forçar, cara, e sem empurrar, sem... A gente nunca... Natural, né? A gente nunca colocou nos nossos filhos o peso de serem iguais a gente. Primeira coisa. Nunca. Tipo assim, o Lucas, ele desde os 14 anos, em específico falando dele, ele fala de morar fora do país. Desde 14 anos de idade. Ou 13, acho que 13. Com 15, a gente estava numa viagem nos Estados Unidos. Tem um casal de amigos que moram lá, bem amigos. E ele queria voltar no ano seguinte e morar na casa desse casal, velho. Com 16 anos, que estava para fazer 14 para 15, uma coisa assim. Eu falei, você tá louco? E o meu amigo falou, não, deixa ele vir, cuida dele. Eu falei, você tá louco, cara? O Jean, você tá doido? Moleque, mais um moleque pra você cuidar. Tem mais uma boca pra comer. Tava nascendo o segundo filho do Jean. E aí, a Celine. E aí, cara, eu falei, não. A gente voltou de lá e trabalhando na mente dele. Ele queria, mano, determinado. Mas queria ir pra quê? Ele queria ir pra estudar, normal, fazer o high school lá, né? O colegial lá. E viver uma vida americana ali. Ele sempre gostou e queria ir. Eu falei, se você fizer 17 anos, que eu brinquei com ele, 16, 17 anos, a gente conversa. Aí passou o tempo, cara, com 17 anos ele volta e fala, pai, eu quero morar fora, mas eu não quero ir para casa de ninguém e eu não quero viver vida americana, eu quero estudar numa igreja. Top. Eu falei, como assim? Doideira, mano. Peraí. Deixa o pai sentar aqui um pouquinho. Prossiga. Você quer ser pastor, filho? Você tem certeza? Mas como assim? Estudar o quê? Ele falou, pai, não sei bem ainda, mas Deus falou comigo sobre isso. Sobre eu ir para fora, mas estudar numa igreja. Então, falei, legal. Eu falei, sabe que o papai teve esse sonho, né? Ele, como assim? Daí eu contei para ele. Porque assim, com 15 para 16, meu sonho era estudar na Hilson, na Austrália. E eu não tinha a melhor condição, meus pais não tinham dinheiro. Eu morava de favor. Era uma situação, eu lembro até hoje que eu mandei para uma liderança lá. Eu mandei um e-mail para Hilson na época. Eles chegou em casa, mano, um folder da Austrália, coisa mais linda. Na época não tinha essa parada tão online, né? Tinha o site deles e não tinha tanta informação. Eles mandaram todas as informações, era $600, acho que eles ainda eram uma igreja nômade na época.
Eles não tinham uma sede Tinha, era em Sydney. Tinha 2 igrejas em Sydney. Já estava expandindo para alguns lugares do mundo. E o college, quando você falava de college, de igreja, lá era tinha lá, acho que o CFNA, acho que eram os 2 que tinham, em Dallas. E meu sonho era lá por causa da música. Eu era Sim, muito forte. Muito fã de Hillsong. Não, Hillsong, meu. Eu fazia as versões, no Além do Véu, quem cuidava das versões geralmente era eu. E, tipo, na igreja eu tocava tudo versão, que ninguém falava de versão, a gente fazia versão. Amava, né? Que foi minha irmã, voltando um pouquinho o tape. Quando minha irmã vai para os Estados Unidos, morar em Nova York, ela me manda uma fita... Da Hillsong. É VHS, né? Da Hillsong. Ih, pastor, não se entrega não. Fita VHS, gente. Pra quem não sabe o que é, vai pesquisar. A gente tinha um negócio chamado videocassete. DVD. Do Blessed. Chamava... Acho que, não, minto. Era do Shout the Lord. Nossa. Do Aclame ao Senhor. Que estourou, lembra? Pela Lagoinha. Era esse tape que participava. Essa música gravava ela, Ron Kenoly e Alvin Slaughter. Nossa. Aquela Só versão. um pouquinho de gente boa só. Só monstro. Só. Sabe essa versão? Esse tape ela mandou pra mim e falou: Davis, olha essa igreja, eu não conhecia. Ela que me apresentou. Com 15 anos eu tinha de idade, eu conheci Hillsong. Através disso aí. E vinha, já era aquele. Tinha legenda, lembra? Eu não sabia nada de inglês, mas eu via as legendas e fazia as versões. Assim que, nasceu, coragem. Funciona. assim que nasceu a parada. Coragem. Então eu queria ir pra lá, cara, mas não tinha. Tinha um sonho, mas não tinha dinheiro nenhum, não tinha condição nenhuma. Mostrei meu pai, meu pai falou: Que bom o seu sonho, né? mal tem a tubaína pra gente tomar no domingo, velho. Então assim. Te amo, entenda que não é porque eu não quero, é porque... E aí não rolou, cara, e eu vi meu filho falando isso depois de muitas décadas, tal, não muitas, mas algumas décadas. E ele falou: cara, eu quero estudar. Passou um filme, né? Cara, eu falei... Não, filho, dá uma licencinha que o pai vai chorar aqui, que nem um doido daqui a pouco. E aí foi pra de gente... orgulho, né? Tipo, putz, meu E ainda foi pra gente financeiramente um desafio, porque é caro também. Sim. Por mais que a gente tava numa situação muito melhor do que Não, mas mesmo assim, meu né, pai cara? tava, né? Mas ainda era um desafio, porque, peraí, quanto que é isso? Até pra quem é rico é caro. Como que é isso? E aí Deus foi, cara, possibilitando as coisas e que ele foi. Aí eu falei: você vai escolher onde você vai entrar nos lugares, você vai ver, eu não vou influenciar em nada. Porque talvez eu influenciaria, ele vai pra Hillsong. já. Né? Porque Tem um foi pra lugar Bethel? bom. ele foi pra Bethel. Bethel. Ele escolheu a Bethel no final das contas, ele fez tudo. Então, é muito forte missionários, né? Então, a Bethel é uma igreja que vai falar muito do profético e um pouco sobre muito sobre identidade profético. Esse curso que ele faz é sobre isso. O BSSM, né, que é a escola que ele faz lá na Bethel. Em Dallas tem o CFNI, que é o Christ for Nation, Certo. que aí tem a ver muito com missões. Uhum. Missões urbanas e missões transculturais também. A Hillsong é uma parada mais sobre igreja. Por que eu mandaria ele para Hillsong? Porque eu acho que é o curso que mais prepara o cara para voltar para uma igreja local e amar a igreja local. Ele vai te ensinar a amar a igreja local. Se o cara não ama, ele volta apaixonado. Mas ele escolheu o Bethel. Eu falei: cara, é isso que você tem. Cara, e assim, a gente vê nitidamente que fez a diferença. Porque ele foi um Lucas e voltou outro Lucas. Ele foi um menino e voltou um homem. Mano. Exatamente, ele tá muito mais, centrado, muito mais... Pega essa aí, Lucas. É assustador. É verdade, mano, é verdade, de verdade. É assustador, não assustador. A aceleração de vida é assustadora. Ele volta agora, em agosto, mês que vem, ele tá voltando para lá para fazer o 2º ano. E tá voltando por quê? Porque eu vi que foi muito bom. Eu fui lá conhecer em fevereiro agora os professores, os pastores, a igreja. Então, assim, é um ambiente fantástico. Os amigos dele são muito legais, são amigos de mesmo propósito. Tá vindo agora pro On Fire, que vai ter agora. Legal. Dia 20, né? Uhum. Filho, você vai voltar, pai vai. Aliás, a conferência vai ser muito legal, viu, gente? Vai ter bastante gente. A galera, são os amigos dele da Bethel que vai estar ministrando. Então, assim, cara, ele conectou com gente boa. E é o que você está fazendo. É só orgulho. E aí ver ele pregando pela primeira vez lá passou um filme e eu lembrei de quando eu preguei a primeira vez. Eu era ruim demais. Tamo aí. Cara, ele foi melhor que você. Você tá maluco. Ele pregou muito bem, né? Eu vi alguns vídeos. Eu era muito ruim, mano, pregando. Senão Tamo junto. Eu acho que eu sou melhor hoje. Mas eu era realmente muito despreparado. Ele tá muito na frente, cara. Nossos filhos, eles vão muito, muito além. É muito louco isso. Você vê assim, cara. A Bíblia fala pra você lançar seu filho mais do que você vai. É uma flecha, literalmente. Eu falo que os filhos, eles sobem nos ombros dos pais, né? Então você construiu até aqui, ele agora sobe no teu ombro, e é dali pra cima. E realmente eu vejo isso. Eu falo, cara, ele desenrolado, comunicativo, conteúdo bom. Cara, não gaguejava, mano. Falei, cara... Onde já se viu? Pegar a primeira vez um Andando gaguejar? pelo púlpito, tipo, pregando confortável, tranquilo, mano. velho. Confortável. E nunca foi,
É engraçado, tem uns pais assim, que eles ficam forçando o filho pro altar, né? Fica arrastando o filho, tá com o microfone na mão do moleque, com 5 anos, fica aí. Eu acho mais engraçado isso, mas eu nunca fiz isso com meus filhos. Pior que nunca mesmo, cara. Você tá com a gente quanto tempo? Você já viu os filhos fazendo isso quantas vezes? É verdade. Ele era um baterista da igreja, que tinha que ser por mérito. Que ele queria ser e ele Eu não dou passou moral. por audição e tudo mais. Os caras estão ligados, eu não dou moral, faz o processo, vai ter que... É sério ali, viu, velho? Ganha o teu espaço, velho, porque não é pra ser meu filho que você vai ter espaço aqui. De acordo. Ganha o teu espaço, mano. Não, assim. tem que ser, né? E na moral, ele é uns bateras tops da igreja, É, assim. ele é um dos Até pela melhores. linguagem, né? Como é moleque, ele nasceu no worship, né? Ele é Então- nativo. Nativo do worship. Ele é nativo. Os caras estão tentando. Os caras tocaram a vida inteira outra coisa, É, então tem tentando. blequeiro, né? Tem os blequeiros lá. Tem blequeiro, tem roqueiro, tem de tudo. O moleque Pode crer, nasce, tem roqueiro também. nasce no worship e agora ficou na meca lá do worship, Pronto. É. Não tem mais o que vendo fazer. os caras de perto. Ele voltou, mano, voltou traquinado na parada. Matando um gol de ver ele tocar. Mas ele conquistou o espaço dele, cara. Sim, O respeito sim. dele. E agora eu vejo ele com esse crescimento, propriedade, convicção do chamado, cara. Deus tá fazendo algo lindo assim com ele. Maravilha. Deus é bom. E eu o não tempo sei se eu todo. falar assim que ele quais são os próximos passos, a gente não sabe. A gente sabe que ele vai pra lá. O que Deus vai fazer nesse próximo ano, eu não sei. O que Deus vai Mano, eu acho que o fazer pra importante é mim. que você sabe que ele tá no caminho certo. Total. Eu sei que é bom, esse é o caminho, velho. Volta lá, faz. Tá dando certo, é isso que Deus tem realmente. Você tá desabrochando, você tá crescendo. E aí deixa Deus fazer. Deus vai conduzir os próximos passos. A gente Sim. crê muito nisso. Mas esse é certeza que ele tem que ir, mano. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Senhores, é isso. Chegamos a mais de 1 hora de podcast. Eu queria aqui falar... Muito obrigado, pastor. É uma honra tê-los na nossa mesa, porque... Cara, você é um dos caras que realmente influenciam a gente, né? Eu tenho o prazer de te conhecer, tenho o prazer de trocar uma ideia com você, não só na frente das câmeras, mas por fora também. E, cara, você é um cara que influencia a gente, que desde o começo, desde quando eu cheguei na Além do Véu... Cara, não sei, seu culto é diferente, irmão. não sei o que acontece, mano. Nem eu sei. Não sei. E, mano, obrigado pela amizade, obrigado por essa disponibilidade de tempo, obrigado por tudo, mano. A gente se sente muito honrado de você estar participando aqui com a gente. Exatamente. A gente agradece não só por tudo isso que o Brunão falou, mas pela inspiração que também se fornece. Com certeza. Porque, como eu disse, eu sou da DAI, Brunão da Além do Véu. Eu vejo tudo isso também. E assim, eu aprendi a aprender com as pessoas que fazem certo. As coisas certas das pessoas que fazem certo. Então, observando exemplos como pastor, como soeiro, como tantos outros exemplos, eu aprendo como fazer as coisas do melhor jeito e tê-los aqui é uma honra enorme. Aliás, tem presente de patrocinador que a gente tava quase esquecendo. A Cappuccino do Paulinho mandou um presente. Ah, aí você conhece. Aqui, ó. Esse aqui é o melhor, hein? Esse aqui faz parte das minhas manhãs. Aí, ó. Cara, eu amo. É isso aí. Quem tá assistindo, ó, de verdade, cara. Eu já tomei vários cappuccinos. É verdade. Aí, ó. Cappuccino Pastor Paulinho. sempre pede, pastor, É manda um cappuccino lá. sensacional, sensacional. Preciso Mas, postar mais o Paulinho. A gente agradece muitíssimo, De verdade. muitíssimo. Valeu mesmo. Deus Prazerzaço. Foi bom demais. Passou rápido, né? Tá Passou vendo? rápido. Tem muito mais assuntos que eu queria Tem um falar monte, aqui, mas mas- a gente pode tentar marcar uma outra hora. É que a agenda do pastor também não é fácil. É correria, mas foi bom. Deus abençoe vocês. Espero que tenha ajudado, contribuído, de alguma forma, inspirado, né? As Não pessoas só a que- gente, mas com certeza muitas pessoas que ouviram, que vão ouvir, Todo mundo que vai assistir vão aí. ser inspiradas por isso É isso. tudo. Deus é bom. Com certeza. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Thank you.